cobre um período de tempo que vai desde a criação do nosso mundo até o nascimento do prometido Salvador. Nesta parte do nosso estudo, vamos dar uma olhada em um pouco mais do que a metade dessa história. Começou com a criação de todas as coisas por Deus, inclusive com a criação de Adão e Eva no sexto dia. Adão e Eva eram santos, puros e felizes no jardim do Éden. Como já vimos anteriormente, Adão e Eva foram tentados pelo diabo e caíram no pecado. Deus, imediatamente, fez-lhes a primeira promessa sobre a vinda do Salvador. Depois, e como consequência do seu pecado, o Senhor expulsou-os do paraíso. Eva deu à luz Caim, seu primeiro filho. Caim, mais tarde, matou seu irmão Abel. A partir daí, a raça humana dividiu-se. Caim e seus descendentes escolheram viver afastados de Deus, e a descendência de Abel continuou adorando o Senhor. Mais tarde, contudo, os descendentes devotos de Abel casaram-se com os infiéis descendentes de Caim. Infelizmente, o mal superou o bem. Enquanto a raça humana multiplicava-se, os homens afastavam-se cada vez mais de Deus. E então, o Senhor decidiu destruí-los. Deus enviou uma grande enchente ou dilúvio. Somente o justo Noé e sua família, todos somando não mais do que 8 almas, sobreviveram na arca que Noé tinha construído, segundo as indicações dadas por Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, o pai da raça semítica, foi escolhido como ancestral do prometido Salvador. Apesar do dilúvio, o pecado não foi eliminado. Com o crescimento da população mundial, a pecaminosidade voltou a crescer também. Com uma rebeldia cada vez maior contra Deus, os homens tentaram construir uma enorme cidade, Babel, e uma torre que deveria alcançar o céu, a fim de dar-lhes grande fama. Deus tornou isso impossível, fazendo que um não entendesse o outro, e a seguir espalhou os homens por toda a terra. Deus chamou Abraão, um descendente de Sem, para ser seu servo especial. O Senhor guiou-o para uma terra, Canaã, que tinha sido escolhida para os descendentes de Abraão. Então Deus disse ao seu servo que o prometido Salvador sairia da sua descendência. Isso era realmente uma promessa, considerando o fato de que Abraão e sua mulher, Sara, não tinham filhos, e ela já estava bem além da idade para uma gravidez. Foi somente 25 anos mais tarde que Deus cumpriu a sua promessa, isto é, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Deus deu-lhe um filho, em quem puseram o nome de Isaque. Foi nessa época que Deus instituiu a circuncisão. A circuncisão foi um sinal ou uma garantia do pacto de Deus com seu povo. No Novo Testamento, a circuncisão foi substituída pelo sacramento do Santo Batismo. Ainda durante a época de Abraão, Sodoma e Gomorra, cidades cheias de pecado, foram destruídas por fogo e enxofre. Essas cidades foram destruídas porque seus cidadãos tinham se rebelado contra Deus. Eles mostraram sua rebeldia, especialmente pela prática livre da homossexualidade. Ló, um sobrinho de Abraão, escapou com a sua família e foram os únicos sobreviventes. Como já vimos antes, Isaque, de acordo com a promessa de Deus, nasceu de Abraão e Sara, e ele foi designado por Deus para ser o ancestral do prometido Salvador. Mais tarde, Deus testou a fé de Abraão, mandando-o sacrificar seu único filho, Isaque. Abraão não vacilou. Ele estava pronto para matar o seu filho quando o anjo do Senhor, Cristo, antes de seu nascimento, interveio. Abraão, o pai dos fiéis, foi abençoado por Deus e, uma vez mais, recebeu a promessa:
de que um Salvador seria enviado. Continuando a traçar a linha dos ancestrais do Salvador, vemos que Rebeca, esposa de Isaque, teve filhos gêmeos, nos quais puseram o nome de Esaú e Jacó. Dos dois, Jacó foi o escolhido por Deus para ser o antepassado do prometido Salvador. Isaque preferia Esaú, o primogênito. Jacó era o preferido de Rebeca. Rebeca e Jacó enganaram Isaque, que com a idade tinha ficado cego. O resultado foi que Isaque, por engano, deu sua bênção a Jacó, uma bênção que o colocava na linha de ancestrais do Salvador. Quando Esaú compreendeu que tinha sido preterido, ficou tão tomado pela ira que queria matar o seu irmão. Sabedor disso, Jacó fugiu, indo a cerca de 800 quilômetros para o norte, a fim de viver com seu tio Labão. A caminho da casa de seu tio, Jacó teve a visão de uma escadaria celeste. No alto da escadaria, Deus, ele mesmo, repetiu a promessa de um Salvador. Após servir a Labão por um total de 20 anos, Jacó, a esse tempo um homem rico e pai de numerosa prole, retornou a Canaã. Ao se aproximar de sua terra natal, Jacó lutou com o anjo do Senhor até que obtivesse a vitória, e, com ela, recebeu uma bênção e uma troca de nome. Jacó foi então chamado de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó, ou Israel, teve 12 filhos. Um deles chamava-se José, que era o favorito de seu pai. Esse fato fez que seus irmãos ciumentos o vendessem como escravo no Egito. No Egito, primeiro ele trabalhou para Potifar, um alto oficial do governo. O Senhor estava com José em tudo o que ele fazia, e até Potifar entendeu como a sábia administração doméstica, levada a efeito pelo escravo, tinha-lhe trazido prosperidade. Sem dúvida, Potifar, muito grato, concedeu a José grande liberdade e até mesmo um certo poder. Tudo ia bem até que a mulher de Potifar fez repetidas tentativas para seduzir o escravo. José, descrito como um homem bonito e inteligente, fugindo dos pecaminosos desejos daquela mulher, deu a seguinte resposta: Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Sentindo-se desprezada por José, a esposa de Potifar tramou contra o escravo, contando mentiras sobre ele a seu marido. Como resultado, José foi posto na prisão. Mas o Deus Eterno estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Eterno estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Deus deu ainda a José o dom de interpretar sonhos. Ele usou esse presente divino para interpretar os sonhos do faraó. Ele contou ao faraó que o seu sonho significava que haveria 7 anos de colheitas abundantes no Egito, seguidos de outros 7 anos de escassez total, quando nada nasceria. O faraó ficou tão impressionado que tirou José da prisão e tornou-o o segundo homem mais importante em todo o Egito, que era, naquele tempo, uma nação poderosíssima. Durante os 7 anos de boa colheita, o faraó deu a José a tarefa especial de supervisionar os estoques de grãos que seriam guardados para fazer frente aos 7 anos de escassez. Foi devido à falta de alimentos que os irmãos de José saíram de Israel e foram ao Egito,
a fim de comprar grãos. José revelou aos seus irmãos, que não via há 20 anos, que estava ainda vivo. Em lugar de buscar vingança, José convidou seus irmãos e seu velho pai, cujo nome tinha sido trocado para Israel, para irem ao Egito. E deu-lhes a melhor parte do Egito, a terra de Gozém, para nela morarem. Isto explica por que os descendentes de Israel passaram a viver no Egito. Ao mesmo tempo em que José relembrava a forma como seus irmãos o tinham tratado, vendendo-o como escravo para morrer no Egito, também se lembrava de como o Senhor tinha continuamente cuidado dele. Por isso, ele se empenhou em levar conforto ao coração de seus irmãos, que temiam uma vingança. José disse: Não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Essas lindas palavras lembram-nos da promessa contida em Romanos 8:28. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu propósito. Embora tenhamos aprendido muito sobre José, e embora ele seja o mais conhecido dos 12 filhos de Israel, a linha de ascendência do Salvador não pode ser traçada através dele. Essa honra coube a Judá, o quarto filho de Israel. Por muitos anos, os israelitas gozaram de paz e prosperidade no Egito. Então, um faraó, um soberano que não se lembrava de José, tentou diminuir a rápida multiplicação dos israelitas. Tornou-os escravos, cruelmente obrigou-os a um trabalho excessivo e, finalmente, ordenou que cada criança do sexo masculino fosse morta. Moisés nasceu por essa época. Para salvá-lo dos soldados egípcios, sua mãe o colocou num cesto e escondeu-o entre os juncos próximos a um banco do rio. A filha do faraó encontrou o bebê e adotou-o. Por 40 anos, Moisés usufruiu os benefícios da educação e da vida palaciana. Entretanto, um dia, isso terminou. Moisés tinha 40 anos e, na tentativa de defender um concidadão, matou um egípcio. Para salvar-se, ele fugiu para Midian. Moisés passou mais 40 anos de sua vida como pastor na terra de Midian, trabalhando para seu sogro, Jetro. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus apareceu-lhe num arbusto em chamas e ordenou-lhe que guiasse o povo de Israel para fora do Egito. Acompanhado por seu irmão Arão, Moisés dirigiu-se ao faraó e exigiu-lhe que libertasse o povo de Israel. Deus deu apoio a Moisés, soltando 10 pragas sobre o Egito. Finalmente, o faraó viu-se forçado a permitir que os israelitas se fossem. Antes da última praga, a praga da morte, Deus instituiu a Páscoa. Em todo lar israelita foi morto um carneiro. Os batentes das portas foram pintados com o sangue do animal, e a sua carne foi assada ao fogo e comida com pão ázimo, um tipo de pão sem fermento. Durante essa primeira Páscoa, o anjo do Senhor passou ao largo dos lares israelitas, marcados com sangue, mas matou o primogênito de cada família egípcia. Depois disso, o faraó implorou que Israel saísse do Egito. A Páscoa, a partir daí celebrada anualmente, já apontava para Cristo, como é explicado nas Escrituras em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Os israelitas, que a esse tempo somavam 2 milhões de pessoas, começaram a sua jornada rumo à terra prometida. Usando uma nuvem, Deus guiava-os durante o dia, e para orientá-los à noite, servia-se do fogo.
Mais tarde, o faraó mudou de ideia e partiu em perseguição aos israelitas. A fim de possibilitar a fuga do povo de Israel, Deus abriu-lhe uma passagem seca através do Mar Vermelho e afogou o exército egípcio quando tentava seguir o povo israelita. Apesar do cuidado cheio de amor de Deus, o povo resmungava e reclamava. Não obstante, ele milagrosamente alimentava-o no deserto e continuava a guiá-lo ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus, mostrando seu grande poder e glória, deu sua lei para Moisés. Moisés recebeu de Deus 3 tipos de leis. A mais conhecida é a lei moral, que está resumida em 10 mandamentos. A lei cerimonial eram aquelas leis que regulavam a vida religiosa dos judeus. Essas leis instruíam os israelitas sobre que sacrifícios eles deveriam fazer, quando e como eles deveriam realizar cultos de louvor a Deus. Finalmente, Moisés recebeu a lei civil, ou seja, a lei pertinente ao governo de Israel como uma nação. Por exemplo, essas leis civis ensinavam ao povo como a terra deveria ser comprada e vendida, quem deveria lutar na guerra, etc. A lei moral, os 10 mandamentos, foi escrita 2 vezes. A primeira vez, Deus escreveu-os diretamente no coração de Adão e Eva. Porém, quando Adão e Eva caíram no pecado, seu conhecimento da lei ficou toldado e imperfeito. Entretanto, Deus expôs novamente as leis morais em 2 placas de pedra, sob a forma dos 10 mandamentos. Moisés permaneceu por 40 dias no Monte Sinai, e quando ele retornou para junto do seu povo, encontrou-o adorando a um bezerro de ouro. Num momento de justa raiva, Moisés quebrou contra o solo as tábuas da lei, queimou e triturou o bezerro, colocou seu pó na água e fez com que os israelitas bebessem aquela água. Depois que 3.000 idólatras, que não quiseram se arrepender, foram executados, Deus, mais uma vez, escreveu os 10 mandamentos em outras 2 placas de pedra e deu-as para Moisés. Agora, passemos aos exercícios de reforço e revisão.